Fala galera, estamos aqui de volta para o nosso 11º encontro do PSS1. Estamos finalizando o nosso curso do PSS1, já foram 10 aulas, estudamos toda a parte de aritmética, de álgebra na verdade. Estudamos funções, conjuntos, logaritmo, função exponencial, PA, PG e agora finalmente chegamos à parte de geometria. Iremos fazer o curso de geometria em 3 aulas, gente. Iremos estudar geometria plana em 3 aulas. Hoje eu vou fazer a parte introdutória com vocês, conceitos básicos de geometria, para que nas próximas 2 aulas nós possamos encerrar o assunto. Então por hoje é isso, vamos lá. Então iniciaremos aqui os nossos estudos, gente, da geometria plana, uma parte muito importante do nosso curso, porque em geometria plana é o que vai dar base em tudo aquilo que a gente vai estudar posteriormente, geometria espacial, geometria analítica. Então, de tudo que a gente vai estudar de geometria, essa é a parte mais importante, porque o resto a gente só faz botar mais umas coisinhas e completar. Se tu dominar a geometria plana, te garanto que tu terá muita facilidade em geometria espacial e em geometria analítica, porque muitos dos conceitos que eu te apresentarei agora, nós usaremos novamente lá na frente, com trigonometria, geometria analítica e geometria espacial. Primeiro conceito que a gente tem que entender, gente, que geometria plana nós iremos estudar em 2 dimensões, diferente da geometria espacial, onde eu trabalho com as 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Aqui, ó, as coisas estão no plano, né? Nós iremos estudar as figuras planas, por isso, geometria plana. Essa questão sempre é uma questão certa, uma questão de geometria plana lá no PSS1, mas isso é o de menos. Como eu falei para vocês, tudo que nós iremos estudar aqui é pré-requisito para as outras 2 questões que certamente estarão na tua prova entre trigonometria, geometria analítica e geometria espacial. Para começar o nosso estudo, eu vou te apresentar o que seria um ângulo. Um ângulo, olha lá. Primeira coisa, gente, tenho aqui 3 pontos. O que é o ponto? Ponto é ponto. Qual é o conceito de ponto? Sei lá, pô, ponto é ponto. Agora, quando eu pegar um conjunto de vários pontos no plano, esse conjunto de pontos será chamado de reta. Então, quando eu boto um monte de pontinho assim, ó, um do lado do outro, eu chamo de reta. Então, existe uma reta que passa aqui, ó. Existe uma reta que passa bem aqui, certo? Um monte de pontinho aqui em cima que formaram uma reta. Mas eu delimitei um pedaço dessa reta. Eu quero só uma beirada dela aqui, ó. Um pedaço dela. Esse pedaço da reta aqui, ó, é chamado de segmento de reta, beleza? Então aqui nós dizemos que existe um segmento AB. Isso é um segmento de reta, é um pedaço de uma reta. Então aqui existe um segmento de AB. Por que AB, professor? Porque está ligando o ponto A ao ponto B, segmento AB, certo? Poderia também ligar o ponto A com o ponto C, o ponto A com o ponto C. Quando eu liguei o ponto A com o ponto C, criamos aqui um segmento de reta chamado segmento AC. Veja que essas 2 retas possuem um ponto em comum. Esse ponto em comum é chamado de vértice. Aqui é o vértice. As 2 retas possuem um ponto em comum. Aqui tem um vértice. Esta região que está sendo limitada aqui, ó, essa inclinação entre essas 2 retas que estão se cruzando aqui, é chamada de ângulo. Ângulo. Professor, mas eu posso botar uma outra reta bem aqui, ó, um outro segmento de reta BC e fechar isso aqui? Pode. Nesse momento, o que nós fizemos? É como se fosse um terreno que eu murei do lado aqui, tudinho, ó, fechei. No momento que eu fechei isso aqui, virou um polígono. Isso vai ser parte do nosso estudo de hoje, mas ainda não vamos entrar nesse mérito. Por enquanto, iremos estudar só o ângulo. Essa região aqui limitada entre 2 segmentos de reta. Essa região é o nosso ângulo alfa. Normalmente usa-se uma letrinha assim grega para denominar um ângulo, mas ele também poderia chamar esse ângulo assim, ó. Poderia dizer que aqui existe o ângulo BAC. BAC. Professor, mas BAC é um triângulo. Se eu boto assim, só do jeito que está ali, gente, tu vai enxergar o triângulo. Eu não quero falar do triângulo, eu quero falar do ângulo. Qual é o ângulo que quer falar? Do ângulo que tem vértice A. Então seria BAC. Isso aqui é interessantíssimo, gente. Vou te mostrar, ó. Imagine que eu tenho um triângulo aqui, ó. Um triângulo aqui.
Agora eu inventei um triângulo. ABC. Eu posso chamar esse ângulo aqui de alfa, esse ângulo de beta e esse ângulo de gama. Beleza? Esse ângulo alfa aqui, eu dei uma letrinha para ele. Mas eu poderia ter chamado esse ângulo de BAC. BAC. E botar um chapeuzinho no A, para dizer que a curva, o vértice, está no A. Poderia também pegar aquele ângulo beta lá, ó, beta, e eu não quero chamar ele de beta. Ele vai usar uma outra nomenclatura, ele vai chamar de ângulo ABC. Por que eu botei o B no meio? Porque a curva está no B, lá que é o vértice. O ângulo, esse aqui ficaria como agora? ACB. Tranquilo? Então, esses três ângulos que estão colocados ali, eu os representei aqui embaixo, com uma outra nomenclatura matemática que pode aparecer muito. Então, lembra, para que eu esteja falando de um ângulo, tem que ter esse chapeuzinho aqui em cima. Não confunda isso com isso. O que é isso aqui, ó? Isso é um segmento de reta. O que é isso aqui, ó? Olha como a matemática é doida. O que é isso aqui, ó? Se eu botar curvadinho, isso é um arco. Um arco de uma circunferência. São coisas diferentes. Quando eu botei um chapeuzinho no meio, isso aqui virou um ângulo. Hoje mesmo eu fiz uma questão que, se a gente não dominasse isso aqui, é uma questão que está lá na nossa apostila, eu fiz com algum aluno que me pediu, e se tu não dominasse esse conceito de nomenclatura, de localização de ângulo, você teria dificuldade nessa questão. Então desenhei aqui um polígono, né? Todo mundo entende o que é um polígono, nós iremos falar disso aqui ainda hoje, mas só para te aprender a localizar cada ângulo, tranquilo? Então esses são os três ângulos que estão naquele triângulo ali. Temos esse ângulozinho aqui, e esse ângulozinho, como tudo no universo, ele pode ser medido, né? Eu tenho uma unidade de medida. Por exemplo, qual é a unidade de medida padrão para comprimento? Qual é, Felipe? Comprimento. Metros. Professor, mas eu uso quilômetros. Quilômetro não é a unidade de medida de comprimento. A unidade de medida de comprimento é metro no sistema internacional. O que é quilômetro? É um múltiplo do metro, porque um quilômetro são 1000 metros. Qual é a unidade de medida de área? Metros quadrados. De capacidade? Litros. De temperatura? Kelvin, acho que é Kelvin, padrão. Padrão é Kelvin. Beleza? Então, tudo, né, que for mensurável, claro, vai ter uma unidade de medida. E esse ângulo, gente, ele pode ser medido dentro de dois padrões. Eu posso usar graus, mas também posso usar, ao invés de graus, radianos. Posso falar, que um ângulo tem 30 graus. 30 graus. Posso falar que um ângulo tem π sobre 6 radianos. Só que esse separado de radianos aqui, nós iremos estudar sim. Porque o que nós vamos fazer agora, gente? Nós iremos encerrar o conteúdo de geometria plana e encerramos assim o conteúdo do PSS1. Normalmente, eu começo o PSS2 começando com matrizes, porque é a ordem que está no nosso edital. Só que eu vou fazer melhor, nesse curso nós vamos fazer melhor. Estamos em fase de aprimoramento. O que eu vou fazer? Quando acabar a geometria plana, eu vou começar a trigonometria, porque uma coisa puxa a outra, trigonometria. E depois da trigonometria, professor, aí a gente começa a estudar geometria espacial, que é para a gente emendar uma coisa na outra, para a gente estar na mesma linguagem. Aí sim, depois eu volto para a álgebra, e nós vamos estudar probabilidade, que é lindo, análise combinatória, e por último, determinantes e matrizes. Viu que eu vou inverter a parada do que normalmente eu faço, para ficar melhor para a gente aqui, para a gente compreender melhor as coisas. Beleza? Então essa ideia de transformação de grau para radiano e de radianos para graus é uma coisa bem simples, mas eu vou deixar para ensinar para vocês quando a gente estiver lá na frente em trigonometria. Mas o que você tem que lembrar, que eu posso dizer que tem 30 graus, ou posso dizer que tenho π sobre 6 rádios de inclinação. Acho que a maioria sabe que π equivale a 180 graus. Mas essa transformação nós vamos deixar mais para frente. O que eu estou querendo te mostrar é que um ângulo pode ser medido em graus ou em radianos. Professor, mas o grau, ele é uma unidade indivisível ou ainda dá para dividir o grau? Claro que dá. O que tu tem que guardar na tua cachola agora?
que esse grau, ele pode ser dividido em 60 partes. E o que vai ser cada uma dessas partes? Cada uma dessas partes será chamado de 1 minuto. Então, 1 grau equivale a 60 minutos. Cada um desses minutos também poderá ser dividido em 60 partes. E cada uma dessas partes será chamada de segundo, tá? Então, serão 60 segundos. De forma indireta, se 1 grau é 60 minutos e cada minuto são 60 segundos, então, cada grau equivale a 3.600 segundos, tá? Então, ó, grau, minuto, segundo. Grau, minuto, segundo. Vou apagar isso aqui para eu escrever aqui embaixo, ó. Escrever aqui embaixo. Estou usando um apagador moderno. 1 grau é exatamente igual a 60 minutos. E que é igual a 3.600 segundos. Tranquilo? É isso que eu tenho que guardar. 1 grau são 60 minutos, que são 3.000, faltando um zero aqui, 3.600 segundos. Tranquilo? É isso. Então, quando eu falo em medir graus, nós iremos medir um ângulo, eu vou medir em graus ou em radianos. Essa transformação eu te ensinarei depois. Mas agora, de hora, tu tem que saber disso aqui. 1 grau é igual a 60 minutos, que é igual a 3.600 segundos. Na nossa aula de questão, nós iremos praticar. Agora eu quero te colocar na teoria. Vamos pegar a teoria, porque geometria, gente, mais do que qualquer outro assunto, só se aprende fazendo muito. Você tem que descobrir o que vão te perguntar, porque se tu não descobrir o que vão te perguntar, tu não sabe o que responder. Aí tu fala, gente, professor, eu tenho um resumo lá no meu caderno, escrevi 60 páginas, eu sei tudo que tá lá. Tu fez quantas questões? Nenhuma, não fez nada então. Porque saber geometria, gente, não é saber teoria, ninguém vai te perguntar o que é um triângulo equilátero. Tu vai precisar dessa informação para fazer alguma coisa. São coisas diferentes. Quando eu falo de ângulo, ó, botei aqui ângulos, e os ângulos, gente, eles vão receber uma denominação, um nome, dependendo do seu tamanho, certo? Então, o ângulo é assim, ele vai começar a receber uma denominação de acordo com o seu tamanho, com o grau de abertura entre essas duas retas. Então, se eu tenho esses dois pincéis aqui, ó, se eles estiverem retinhos aqui, ó, retinho um com o outro, eu digo que esses pincéis, eles estão de forma perpendiculares. O que quer dizer quando eu falo que eles estão perpendiculares? Eu estou te dizendo que eles formam entre si um ângulo de 90 graus. Professor, e se fechar um pouquinho aqui, ó? Se fechar um pouquinho, ele não é mais 90. Ele ficou menor. Então, ele é menor que 90, porém é maior que 0. Esse ângulo também recebe um nome especial. Professor, mas se ao invés de eu diminuir o ângulo, de eu fechar os pincéis, eu abrir mais um pouquinho aqui, o ângulo agora passou de 90. Ele está abrindo, se encaminhando até uma hora que os dois vão estar retinhos assim, ó. Quando eles estiverem retinhos assim, um com o outro, né, esse ângulo agora será de 180 graus. Então, ó, o ângulo começa pequenininho, tá os dois juntos, aí começa a abrir, ó. Saiu 0 graus, estava fechado. Aí 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, vai embora até chegar em 90 graus. Depois ele vai passar de 90, vai até que fique os dois abertos, que vai chegar a 180 graus. É isso que eu quero te explicar. Esse ângulo aqui, ó, é como se fossem os dois pincéis, ó. Não está assim, ó, perpendicular, está um pouco fechado. Esse ângulo aqui recebe um nome especial. Esse ângulo recebe o nome de ângulo agudo. Professor, o que é um ângulo agudo? Definição de ângulo agudo. É um ângulo alfa que esteja entre 0 e 90 graus. Como assim, professor? Qualquer ângulo que tiver medida entre 0 e 90 graus, ele será chamado de ângulo agudo. Dá um exemplo aí, professor. 30 graus. 30 é menor que 90, está entre 0 e 90. Então, eu tenho aqui um ângulo agudo. 60 graus, professor. Agudo, porque é menor que 90. 120 graus, o que é, professor? Tu não sabe ainda. Tu só sabe que ele não é agudo, porque ele não é menor que 90. Afinal, todo mundo sabe que 120 é maior que 90. Beleza. Então, se o ângulo for menorzinho que 90 e maior que 0, chamaremos de ângulo agudo. Professor, para que eu preciso saber disso? Vão me perguntar isso na questão? Não, pô, do nada tem um negócio lá, de uma questão desgraçada. Aí ele fala assim, aí tu vai estar lá usando trigonometria.
aí tem dois ângulos. Ele fala assim, qual a tangente do ângulo agudo? Ele fala, que diabo é ângulo agudo? Eu sei até calcular a tangente, professor, mas eu não sei qual é o ângulo que é agudo. Então isso tu tem que estar ligado, para saber o que é um ângulo agudo. Esse ângulo aqui, professor, em que as perninhas estão as duas retinhas, assim, ó, perpendicular. Vou até escrever isso aqui, ó. Esse ângulo alfa aqui, ó, as duas retas são perpendiculares. Essa nomenclatura normalmente aparece nas questões assim, ó. Duas coisas que são perpendiculares, vai estar limitado assim, ó. Iremos usar isso lá em geometria analítica, quando a gente estiver estudando a equação da reta, tá? Então esse sinalzinho, sempre que tu vê essa paradinha aqui, ó, tá dizendo que ali existe um ângulo reto. Então quando tiver um ângulo de 30 graus, tem como eu adivinhar, professor? Não, ele vai ter que escrever um 30. Tem um ângulo de 40 graus, tem como adivinhar, professor? Não. Professor, mas se tiver esse símbolozinho aqui, eu tenho que adivinhar? Claro, porque nesse momento não tem número, mas tem que saber que ali mora um ângulo de 90 graus. O nome desse ângulo é ângulo reto, tranquilo? Ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo alfa. Alfa é um exemplo que eu estou dando, gente, pode ser qualquer letra. Esse ângulo tem que ser exatamente igual a 90 graus, tranquilo? 90 graus. Esse ângulo aqui, se tu olhar, gente, era o ângulo reto, só que abriu um pouquinho mais as pernas. Passou de 90. Então veja que agora eu tenho um ângulo alfa que ele é maior que 90 graus. Porém, esse meu ângulo alfa, ele não chegou a abrir totalmente assim, ó. Ele ficou no meio do caminho. Passou de 90, mas também não abriu todo. Então é um ângulo que está entre 90 e 180 graus, certo? Esse ângulo é chamado de ângulo obtuso, o ângulo obtuso. É um ângulo que é maior que 90, porém é menor que 180. E por fim, eu tenho aqui, ó, começou assim, ó, o nosso ângulo, ó, fechadinho, chegou em 90, passou de 90, virou obtuso. No momento que ele abriu todo assim, ó, ficou retinho os dois, né? Tem um vértice bem aqui, ó, mas o ângulo abriu todo, ó. Aqui, ó, não abriu todo, aqui estava perpendicular. Aqui não abriu todo, abriu só um pouquinho. Mas no momento que ele abriu tudo aqui, ficou os dois retinhos, esse ângulo é chamado de ângulo raso. O que seria um ângulo raso então, professor? É aquele ângulo que é igual a 180 graus, tranquilo? Então o ângulo alfa que desce meia voltinha, ele até recebe esse nome em algumas situações, o ângulo de meia volta, ele mede 180 graus. Professor, se for uma volta toda é 360 graus. Então, essa é a parte introdutória do nosso assunto ângulo. Vamos lá. Continuando aqui, galera, agora eu vou definir coisas importantíssimas para vocês em relação aos ângulos. Ó. Todo ângulo, na verdade nem todo, isso aqui é um conceito grosseiro, vai ter um ângulo complementar, suplementar e replementar. Por que eu disse nem todo? Porque para que um ângulo possua um ângulo complementar, ele precisa ser agudo. Porque, vamos entender o que é um ângulo complementar. É quanto falta para 90 graus. Então, dois ângulos serão ditos complementares se somados eles derem 90 graus. Entenda só uma coisa, se dois ângulos somados derem 90 graus, eles são complementares. Logo, se um ângulo é maior que 90, ele não vai ter que complementar, porque ele sozinho já é maior que 90. Então, ó, um exemplo disso é esse aqui, ó. Eu tenho um ângulo AOC. Esse ângulo é um ângulo reto, 90 graus. Esse pau aqui, ó, tá cortando esse ângulo em duas partes. Então eu posso dizer que o ângulo beta e o ângulo alfa são complementares. São complementares. Por que eu digo que alfa e beta são complementares? Porque alfa mais beta é igual a 90 graus. Formam um ângulo reto. O alfa, junto com o beta, está formando 90 graus. Professor, mas se ele estiver falando só de um ângulo, como que eu vou representar um ângulo? Como que eu poderia falar desse ângulo aqui em relação a alfa? Eu posso simplesmente dizer, gente, que o alfa, que qualquer ângulo, um ângulo qualquer, como é que eu representaria? O cara falou de complemento de um ângulo qualquer, um ângulo x. Esse ângulo será sempre 90 menos x. Guarda isso. Então, se a questão falar de complementar, tu vai lembrar que ele é sempre 90 menos x. 90 menos x. Quem é o complementar do 30? 90 menos 30, que é 60. Quem é o complementar do 80? 90 menos 80, que é
10. Então, a teoria diz que dois ângulos serão complementares se somados darem 90 graus. Mas para efeito de questão, tu tem que guardar isso aqui, ó. 90 minutos. O cara falando, não sei o que, o complementar. Como é que eu escrevo essa palavra complementar? Escreve assim, ó, 90 menos x. Show? Guarda isso. O que é suplementar de um ângulo, gente? Suplementar é quanto falta para 180 graus. É a parte que está faltando para chegar em 180. Olha aqui, ó. O ângulo alfa e o ângulo beta juntos, eles estão formando meia volta. Se eles juntos formam meia volta, então beta e alfa, nesse caso aqui, são suplementares. Porque juntos formam 180 graus. Então, posso dizer que alfa mais beta é igual a 180 graus. É assim que está no teu livro didático, é assim que vai estar na apostila. Professor, mas o que eu preciso guardar na minha cabeça para responder questões? Quando tu precisar escrever suplementar matematicamente, em relação de um ângulo x, tu vai escrever 180 menos x. Então a questão está falando em suplementar. Como é que eu escrevo? 180 menos x. Beleza? O que vai ser replementar, professor? Agora o replementar é quanto falta para chegar não mais em 180, e sim em 360 graus. Tranquilo? É quanto falta para 360. Então, alfa e beta aqui, ó, são replementares, porque os dois juntos formam essa voltinha. Então, eu vou escrever aqui, ó, beta e alfa são suplementares. Replementares. Replementares. Beta e alfa são replementares. Como assim, professor, replementares? Se eu pegar o alfa e somar com o beta, tem que dar 360 graus. Tem que dar uma volta toda, certo? E aí eu digo que eles são replementares. Professor, e aqui, ó, como é que eu escreveria esse ângulo replementar em função de x? Em função de um ângulo x, tu vai escrever 360 menos x. Sempre vai ser assim, tá? Então, guarda isso aqui no teu resumo aí. A gente vai precisar para resolver questões. Então, resumindo, complementar, suplementar e replementar. Tem mais duas coisas importantíssimas sobre ângulos. Dois tipos de ângulos. Ângulos que serão opostos pelo vértice e o que é uma bissetriz. É isso que eu quero te mostrar agora. O que são ângulos opostos pelo vértice, gente? É ângulos que têm um ponto em comum aqui, ó. E tá um de frente para o outro. Eles são opostos pelo vértice. Tem um ângulo aqui, ó. AOB. AOB. E tem um ângulo COD. COD. Esses dois são opostos pelo vértice. Esse aqui, chamar esse ângulo de X, vou chamar esse de Y. X e Y são opostos pelo vértice. Beleza? Esse que estão de vermelho aqui, ó, tem um ângulo AOC, e o ângulo BOD. Esses dois pares de ângulos aqui, ó, eles são opostos pelo vértice. Professor, e o que eu sei em relação em ângulos opostos pelo vértice? Eles serão congruentes. De maneira grosseira, falando na matemática, eles são iguais. Não espalhe isso para ninguém não, que eu não posso falar isso não. Mas traduzindo é isso, eles têm a mesma medida. Vou te mostrar, ó. Se esse ângulo bem aqui for 30 graus, esse do outro lado aqui, ó, por ser oposto pelo vértice com ele, também tem que ser 30 graus. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Professor, e esse ângulo que está de vermelho aqui, qual vai ser o tamanho dele? Concorda comigo que o ângulo que está aqui pretinho, até chegar aqui, nesse final aqui, ó, isso aqui, ó, é meia volta. Ou seja, esse ângulo aqui tem meia volta. Se tem meia volta, eles são suplementares. Então, juntos, eles têm que dar 180 graus. Então, esse ângulo aqui de cima, gente, só pode ser 150. E esse aqui de baixo, professor? Esse de baixo também é 150. Por qual motivo? Porque eles são opostos pelo vértice. Tranquilo? Opostos pelo vértice. Então, dois ângulos adjacentes aqui serão suplementares, dois ângulos vizinhos serão suplementares, e os opostos pelo vértice
serão sempre de mesma medida, serão iguais. Tranquilo aqui, galera? Isso é bem tranquilo, é guardar essa teoria. Outra coisa importantíssima que eu tenho para falar aqui para vocês sobre ângulos é no que diz respeito à bissetriz. O cara vai falar isso numa questão e às vezes tu vai perder uma questão porque tu não sabe o que é bissetriz. Bissetriz é um conceito simples. Existe aqui um ângulo AOB, tá vendo? AOB. E aí eu vou vir aqui e vou traçar uma reta aqui no meio. Vou botar um C bem aqui, ó. E aí criamos um segmento de reta OC. De modo que esse segmento de reta cortou esse ângulo que existia aqui em duas partes iguais. Então esse aqui é alfa, esse aqui também é alfa. Se isso acontece, essa retinha que eu botei vermelha aqui será chamada de bissetriz. Então, ó, dizemos então que OC, o segmento OC, é bissetriz de, vou botar do ângulo, qual é o ângulo grandão ali? AOB. Posso deixar assim? Isso aqui é um ângulo? Não, isso aqui é um triângulo. Para ser AOB, tem que botar o chapéuzinho assim, ó. Então, OC é bissetriz do ângulo AOB. Por que que ela é bissetriz? Porque o ângulo AOC, é igual ao ângulo COB. Tem a mesma medida. O ângulo AOC, que é essa parte aqui de dentro, é exatamente igual ao ângulo COB, que é essa parte de baixo. Então, se eu tenho esta situação, tenho uma retinha ali que cortou o ângulo em duas partes exatamente iguais, o que nós temos aqui é uma bissetriz. Então, estamos aqui com parte bem relevante do nosso conteúdo. Agora vamos a mais uns nomes específicos aí, vamos lá. Continuando aqui, gente, nossa aula de geometria plana falando de ângulos, vou trazer agora uma situação bem bacana para vocês, ó. O que eu tenho aqui são duas retas paralelas. Tenho a reta R e a reta S. E aí usamos essa nomenclatura aqui, ó. R paralela com S. Se R for paralela com S e tiver uma reta assim, ó, torando e cortando elas duas, essa reta T será chamada de reta transversal. E essa situação aqui forma 8 ângulos. 4 ângulos em cima, 4 ângulos embaixo. E esses ângulos irão se relacionar com alguns nomes que nós iremos batizar agora. O primeiro deles, que eu coloquei aqui para vocês, são os pares de ângulos ali que são opostos pelo vértice. Como assim? Opostos pelo vértice. Isso a gente viu agora há pouco. Ângulos opostos pelo vértice terão as mesmas medidas, serão iguais. Essa é a relação entre eles. Mas só para testar aqui, vamos lá. Quais são os ângulos opostos pelo vértice? Nessa primeira bolinha aqui, ó, tem o ângulo 1 e o ângulo 3. O ângulo 1 e o ângulo 3, eles são opostos pelo vértice. O ângulo 2 com o ângulo 4, eles também são opostos pelo vértice. 2 e 4, porque está um na frente do outro. Professor, e o 1 e o 2, eles são opostos pelo vértice? Não, eles são adjacentes, vizinhos, estão do lado do outro. Adjacentes. Quem mais é oposto pelo vértice? O 5 e o 7. Ó. O 5 está na frente do 7, né? Está à frente do 7, 5 e 7 aqui, ó. E o 6 e o 8 também são ditos ângulos opostos pelo vértice, 6 e 8. Então, ângulos opostos pelo vértice nós já conhecíamos, né? Nós já sabíamos. Cada bolinha dessa era igual àquela situação primeira, que era só isso aqui, ó. Agora tem ali em cima e embaixo. Professor, o que são ângulos correspondentes? Eu gosto de pensar assim, ó. Todo ângulo que está lá em cima vai ter um irmão gêmeo aqui embaixo, só que em outro endereço. É tipo aqui, ó. Esse ângulo 1, se tu olhar para esse ângulo 1 bem aqui, ó, ele é exatamente esse ângulo que está aqui embaixo, ó. Eles estão na mesma posição, só que em bolinhas diferentes, ó. Esse aqui, ó, tá do lado de lá. Esse aqui também tá do lado de lá. Esse aqui está em cima e esse aqui também está em cima. Esses ângulos aqui são ditos ângulos correspondentes. Então eu digo que o 1 é correspondente ao ângulo 5. Professor, então quem seria o correspondente do ângulo 2? O ângulo 2 está desse lado daqui e em cima.
Aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, o 6, ele está do lado daqui e em cima. Então, dizemos que o ângulo 2 e o ângulo 6 são ângulos correspondentes. 2 e 6. Tranquilo? 2 e 6 são correspondentes. Quem mais, professor, que são correspondentes? Quem é o correspondente do 3? Ó? O correspondente do 3 é o 7. 3 e 7 são correspondentes. E, por fim, o último par de ângulo correspondente, o 1 corresponde ao 5, o 2 corresponde ao 6. O 4 corresponde ao 8, o 3 corresponde ao 7. Está faltando qual? 4 e 8. São ângulos correspondentes. São 4 pares de ângulos correspondentes naquela situação ali. Professor, e qual é a relação em medida deles? Eles também serão iguais. Como assim, professor? Se uma questão falar, por exemplo, que esse ângulo aqui em cima, vou apagar esse 1 aqui momentaneamente, botar um 120 graus. Tá? 120 graus. Esse ângulo 5 aqui, ó, por ser correspondente a ele, também precisaria medir 120 graus. Pela relação de correspondência entre eles, tranquilo? Então, ângulos que forem correspondentes terão sempre medidas iguais, tranquilo? Medidas iguais. Professor, e os ângulos alternos? Os ângulos alternos, gente, também terão 4 pares de ângulos. 4 pares. 1, 2, 3, 4. 4 pares. Só que os alternos agora também serão iguais como eram os opostos pelo vértice e os correspondentes. A diferença agora é que os alternos, gente, eles podem ser classificados como alternos internos e alternos externos. Se você olhar, tem ângulos que estão aqui dentro, entre as duas retas. Quem são os que estão dentro? O 3, o 4, o 5 e o 6. E tem ângulos que são externos, estão fora. O 1, o 2, o 8 e o 7. Beleza, professor? Eu já sei quem é interno e já sei o que é externo. O que vai classificar ele, então, como alterno? Alterno da ideia de alternado. Está um do lado, outro do outro. Então, eu quero que tu encontre para mim 2 ângulos que estão alternados, um do lado, outro do outro. Estão os dois dentro. Aqui, ó. O ângulo 3 e o ângulo 5. Vou apagar aqui esse vermelhinho aqui, ó. Eu vou botar aqui agora o vermelhinho, ó. Se tu olhar, ó, o 3 e o 5, eles estão os dois dentro. E um do lado, outro do outro. Então, eu digo que o par de ângulo 3 e 5, eles são alternos internos, beleza? Professor, e esse outro ângulo aqui, ó, o ângulo 4, ele também está dentro. Esse outro ângulo aqui também está dentro. E está um do lado, outro do outro. Esses ângulos, gente, são ditos alternos internos. Então, são 2 pares alternos internos, o 3 e o 5, naquela situação, e o 4 e o 6. 4 e o 6. Beleza? Professor, então quer dizer que esses ângulos sempre serão iguais? Sim. Aqui, ó. Se eu chegar aqui no 3 do nada e botar os 120 graus, quanto vai ser esse outro bem aqui? Também será 120 graus. Por qual motivo? Porque esse ângulo e esse, eu estou te dizendo que eles são alternos internos. E ângulos que forem alternos, tanto faz se for interno ou externo, sempre serão iguais. Naquele caso, eles são alternos internos, por isso igual. Professor, e quanto seria esse aqui do lado? Esse númerozinho é só para limitar endereço, gente, não está falando de tamanho. Se esse aqui é 120 graus, concorda que esse aqui teria que ser 60? Porque aqui é meia volta, eles são adjacentes suplementares, então aqui tem que ser 60. Então quer dizer que aqui também seria 60, professor? Claro. Por quê? Porque esse e esse, eles são alternos internos. E também, obrigatoriamente, porque esses dois são suplementares, tranquilo? Então, tem um alterno interno, são aqueles 2 pares ali. Quem é alterno externo agora, professor? Bora apagar aqui esses números que eu botei agora e vamos botar a numeração normal que estava lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá. Continuando. Quem são os alternos externos? Está alternado e fora. Aqui, ó. Fora, 1, 2, 8, 7. Alternado, 1 e 4. 1 de cada lado. Opa, 1 e 7, desculpa. 1 e 7. O 1 com o 7, eles são alternos. Estou botando no lugar errado? Aqui, ó. 1 e 7. São alternos externos. 1 e 7. Quem mais que é alterno externo? 2 e 8. Então, alternado, 1 de cada lado e os 2 fora. Professor, mas tem outra classificação aqui que tu botou colateral. O
que são ângulos colaterais, gente? Ângulos colaterais serão ângulos que serão ditos suplementares. Suplementares. E hoje nós já aprendemos o que são ângulos suplementares. Ângulos suplementares são aqueles ângulos que somados dão 90 graus. O que serão ângulos colaterais? Na prática, gente, ângulos colaterais, eles estão os dois dentro ou os dois fora. Por isso, assim como os alternos, eles podem ser internos ou externos, com uma única diferença. Os alternos tinham que estar um de cada lado do pau, né? Alternado. Já os colaterais, não. Os colaterais tem que estar os dois do mesmo lado do pau. Então, me ajuda. Quem são os colaterais internos? Vamos lá. Ângulos que estão dentro e do mesmo lado. O 6 e o 3. O 6 e o 3, eles estão dentro e do mesmo lado. Então, eu vou botar aqui, ó, 3 e 6. Então, eu digo que o ângulo 3 e o ângulo 6, eles são ângulos que são colaterais internos. Professor, então, se eles são colaterais internos, pela relação que tu me disse ali, eles são suplementares, ou seja, somados dão 180 graus, exatamente. Naquele exemplo anterior que eu te dei, esse aqui era 120. Então, esse aqui obrigatoriamente teria que ser 60, 120 e 60. Por quê? Porque eles são colaterais externos. Internos, colaterais internos. Então, 3 e 6 do mesmo lado do pau e dentro. Quem mais? 4 e 5. 4 e 5 do mesmo lado do pau e dentro. Por fim, chegamos aos colaterais externos. O que são os ângulos colaterais externos? Externo porque está fora, colateral porque está do mesmo lado. Então, quem vai ser ali? Ó? O 1 vai ter por colateral o 8 e o 2 vai ter por colateral o 7. Então, esse assunto, geometria plana, no que diz respeito a ângulos, gente, a gente encerra por aqui. Agora, nós iremos falar especificamente de polígonos. Então, eu vou falar para vocês sobre polígonos e depois, na próxima aula, nós iremos falar de polígonos, dois tipos de polígonos em especial, que são os triângulos e os quadriláteros. Então, vem comigo, vamos falar de polígono. Então, galera, vamos lá começar a falar de polígonos. Até então, a gente tinha falado de ângulos, tinha duas retinhas assim, ó, e viria formar um ângulo, né? Eu falei para vocês que quando a gente fechasse uma região, nós iríamos criar um negócio chamado de polígono, quando tiver todo cercado. Então, primeira condição para eu ter um polígono é uma figura plana. Só que essa figura plana tem que ser fechada, não pode ser abrida ou aberta, Felipe. Ela tem que ter lados. Beleza? E esses lados, esses pauzinhos, esses segmentos de reta, eles não podem se cruzar. Beleza? Então aqui, ó, quando eu olho para isso aqui, tranquilo, tem vários lados. Realmente eles não se cruzam. Porém, a figura não é fechada. Então dizemos que aqui eu tenho um troço que não é polígono, porque não é fechado. Tranquilo? Esse cara aqui, tu vai falar, professor, ele é fechado, beleza? É fechado. Mas tem lado aqui, gente. Quantos lados tem aqui nesse bicho? Isso aqui é um círculo. O círculo é um corpo redondo. É uma figura redonda. Não tem lado. Então, isso aqui não é polígono. Por fim, eu tenho esse aqui. Professor, é fechado? Fechado. Tem lado? Tem. Tem um aqui. Tem um desse lado. Tem outro desse lado, tem esse aqui, tem esse aqui. Tem 4 segmentos de reta formando essa figura geométrica. Porém, as bichinhas se cruzam e não podem se cruzar. Então, isso aqui não é polígono. O que a gente pode dizer, gente, é que nessa figura existe a junção de 2 polígonos. Aí sim eu posso dizer que aqui, ó, existe um triângulo e aqui outro triângulo. Mas eu não posso dizer que isso tudo é um polígono que tem 4 lados, porque estão se cruzando aqui. Já esse aqui, ó, ele é fechado. Ele tem lados, segmentos de reta que estão formando, e esses lados, esses segmentos de reta, não se cruzam, não se interceptam assim, ó, não cortam no outro. Quando isso acontece, eu digo que eu tenho o que nós chamaremos de polígono. Tranquilo?
Isso é um polígono. Professor, e como é que eu chamo um polígono? Como é que eu dou nome para ele? Depende da quantidade de lados. Se o polígono tiver 2 lados, como vai ser o nome dele, Felipe? Não é polígono, porque se tem só 2 pauzinhos assim, ó, 2 pauzinhos é um ângulo. Agora, se botar 3 pauzinhos, 3 palitos de fósforo, eu consigo fechar uma região. E a essa figura darei o nome de triângulo. Se tiver 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, nonágono ou nonoágono, e 10 decágono. Aí vai ter um no decágono, do decágono, pentadecágono, icoságono. Tudo isso tem no teu resumo na apostila aí. Então isso aqui tu tem que saber, beleza? Então cada polígono vai receber um nome de acordo com a quantidade de lados, beleza? Mas esses polígonos também receberão uma classificação e vão depender de alguns fatores. Olha para essa figura aqui, tem quantos lados? 1, 2, 3, 4. 4 lados, beleza, 4 lados. Ela é uma figura fechada, que tem lados, que por sinal são 4, e esses lados não se cruzam. O que eu digo? Que existe ali um polígono, que por ter 4 lados, o nome dele é quadrilátero. Tem 4 lados, é um quadrilátero. Porém, esse quadrilátero receberá a classificação de quadrilátero côncavo, que também pode ser chamado de não convexo. Por que, professor, côncavo? Côncavo me vem na cabeça concavidade. Sempre que eu pensar num polígono que tem uma concavidade assim, ó, eu vou chamar ele de côncavo, ou seja, não convexo. Qual é a teoria, professor? A teoria diz o seguinte: para que um polígono seja chamado de côncavo, tem que existir a possibilidade de eu pegar 2 pontos que estejam internos a esse polígono, fazer a ligação deles através de um segmento de reta, e essa retinha passou por fora. Passou por fora. Se passar por fora, eu digo que o meu polígono é côncavo. Viu que tem possibilidade ali? Já aqui, ó, gente, tem um polígono que tem quantos lados aqui, Felipe? 5 lados. Esse polígono que tem 5 lados, o nome dele é pentágono. Só que esse aqui ele é convexo. Por quê? Porque não tem como eu dizer que ele é côncavo, porque não tem a possibilidade de eu fazer isso aqui, de eu pegar 2 pontos e traçar uma reta entre eles. Pode tentar, gente. Pega um ponto bem aqui, ó, um ponto A bem aqui. Pega um ponto B bem aqui. Se eu ligar esses dois, vai passar por dentro sempre, não vai passar por fora. Professor, se eu pegar um ponto C bem aqui, ó, e ligar com um ponto D bem aqui, ó, quando eu ligar, vai passar por fora. Opa, sempre por dentro, não tem como passar por fora. Aqui não, tem um monte de jeito de passar por fora. Se eu botar um ponto C bem aqui, ó, e um ponto D bem aqui, ó, quando eu ligar esses dois, o C com o D, vai passar fora, passou fora aqui, ó. Então, se existir a possibilidade de passar fora, côncavo. Se sempre passar dentro, convexo. Então, côncavo, concavidade. Guarda esse nome, beleza? Então, existem polígonos que são côncavos, existem polígonos que são convexos. Tu só tem que guardar essa diferenciação, porque o que a gente mais vai trabalhar são com os polígonos convexos. Existe uma outra classificação, gente, que é o polígono regular. O que é um polígono regular? É um polígono que possui todos os seus lados iguais e também todos os seus ângulos iguais. Então, tá vendo, ó? Todos esses ladinhos aqui estão só com um risquinho. Isso quer dizer que esses lados são iguais. Todos os ângulos só tem um risquinho, quer dizer que eles são iguais. Essa figura aqui, ela é um triângulo. Então, eu vou chamar esse triângulo de triângulo regular. Só que esse triângulo, o triângulo é uma figura que a gente trabalha muito. Ele foi batizado com um nome mais bonitinho. Ao invés de eu chamá-lo de triângulo regular, eu posso chamar ele de triângulo equilátero, tá? Então, é a mesma coisa, eu falar triângulo equilátero ou triângulo regular, beleza? Esse cara aqui também tem todos os seus ladinhos iguais, de mesma medida. Consequentemente, todos os ângulos aqui também serão iguais. Isso aqui, por ter 4 lados, é um quadrilátero. 4 lados, quadrilátero, por ter 4 lados. E todos os seus lados são iguais. Então, existe um quadrilátero regular. Como esse cara aqui também é especial, ele é fodão, ele recebe um nome especial. Eu não vou chamar ele de quadrilátero regular. Ele é muito importante para isso. Ele é chamado de quadrado. Então, se falou em quadrilátero regular ou quadrado, é a mesma coisa, beleza? Ou eu falo triângulo regular, ou eu falo triângulo equilátero. Todos os lados devem ser iguais e todos os ângulos são iguais.
Professor, mas também tem bicho que é irregular. Oxi, se para ser regular tem que ser tudo igual, para ser irregular basta que pelo menos um seja diferente. Olha aqui, ó. Esse triângulo aqui tem todos os seus lados diferentes. Assim como esse aqui, ele também vai receber um nome especial, mas lá na frente, que é escaleno. Mas o que importa pra gente agora é que eles são diferentes. Se eles são diferentes, não posso dizer que ele é regular. E quando ele não for regular, ele vai ser irregular. Então, vamos... o que é isso aqui, então? Isso aqui é um polígono convexo irregular, que é chamado de triângulo, tá? Então, ele é um triângulo convexo irregular, beleza? Esse cara aqui, ó, ele é um quadrilátero, que ele é um trapézio. Esses dois lados são paralelos, considere isso. Esses dois lados são paralelos, mas ele tem dois lados iguais, mas não são todos iguais. Então, isso aqui é um quadrilátero convexo irregular, tá? Quadrilátero convexo irregular. Então, é um polígono chamado de quadrilátero, que ele é convexo por essa característica aqui, que eu já falei, e ele é irregular por ter lados diferentes. Então, estudamos o conceito de polígonos, algumas classificações, o nome desses bichos. Agora a gente vai começar a fazer continha e eu vou apresentar algumas formas para você. Vamos lá. Continuando nossa brincadeira agora sim vai ficar legal, porque agora a gente vai fazer conta, vai mexer com número, com fórmula, eu sei que vocês adoram. Desenhei um bicho aqui todo empenado, que vocês sabem que fazer desenho não é minha especialidade. Logo eu estarei dando aula de geometria com slide, para não ter que estar fazendo isso, esses desenhos vergonhosos aqui. Mas esta figura que está sendo formada aqui não é difícil de perceber que tem 5 lados. Um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados. Tu viu que eu botei as retas um pouco passando assim, ó, um pouco prolongada. Exatamente para que eu possa agora identificar o ângulo externo do polígono. Porque todo polígono agora nós iremos estudar os ângulos desse polígono. Eu já te ensinei o nome, né? O nome dele é pentágono. Por quê? Porque tem 5 lados. É um polígono pentagonal. Esse polígono ele é um pentagonal, poderia ser côncavo ou convexo. O que esse aqui ele é? Ele é convexo. Polígono convexo. Beleza? Regular ou irregular. Nesse caso, o desenho não fala muito, mas a ideia que eu coloquei é que ele seja regular, para que todos esses ângulos sejam iguais, logo todos esses ladinhos devem ser iguais. Mas o que eu vou te ensinar aqui não está relacionado a ele ser regular ou irregular. Mas a ideia, gente, é o seguinte: se esse pentágono for regular, todos esses ângulos que estão dentro aqui, de vermelho, todos terão a mesma medida. Todos terão a mesma medida. Esse ângulo externo aqui, ó, também deve ter todos a mesma medida. Tranquilo? Todos terão a mesma medida. Então, existirá ângulo interno e ângulo externo. Primeira coisa que eu tenho que saber em relação a esses ângulos. Gente, se eu pegar um ângulo interno e eu somar com um ângulo externo, né? Se eles forem adjacentes assim, vizinhos, vai ter que dar 180 graus, certo? Então, em todo e qualquer polígono nessas condições, um ângulo interno mais um ângulo externo tem que dar 180. Independente dele ser regular ou irregular, tá? Claro que tem que ser dois que sejam vizinhos, um adjacente, porque forma meia bolinha dá 180. Então, eles são suplementares, beleza? Professor, mas eu sei que esses caras aqui, todos somados, todos são iguais, mas quanto vale cada um? Quanto vale cada um? É isso que nós vamos aprender a calcular agora. Porque eu acho que não resta dúvida para ninguém que um triângulo, por exemplo, tem 180 graus de ângulo interno. Todo mundo sabe isso. Um quadrilátero tem quanto? 360 graus de ângulo dentro. Agora, um pentágono, nesse caso aqui, como é que faz, professor? Vou ter que decorar tudinho de um por um? Não. Existe uma fórmula, gente, que vai fazer essa continha para você, ó. A nomenclatura que nós vamos usar é essa aqui, ó. SI, de soma de ângulo interno. A soma dos ângulos internos sempre vai ser 180 vezes N menos 2. N menos 2. Então, a fórmula, gente, sempre será essa aqui para eu encontrar a soma dos ângulos internos. 180 vezes N menos 2. Essa fórmula. Por exemplo, vamos naquele cara lá, no pentágono. O pentágono, olha só. O pentágono, ele tem quantos lados? 5. Se eu botar um 5 bem aqui, vai ficar 5 menos 2
3 vezes 180, 540. Dizemos então que a soma daqueles ângulos internos será igual a 540. Quando eu falo em soma, são todos juntos, todos os vermelhinhos juntos. Professor, e se ele for regular? Se regular, guarda isso aqui, ó. Essa soma serve para qualquer situação. Essa soma, qualquer que seja o pentágono, independente de ser regular ou ser irregular, a soma deles, dos ângulos internos, vai ser 540 graus. Pode aplicar essa fórmula. Agora, se o polígono for regular, ó, se for regular, claro, é óbvio que todos são iguais. Então, ó, se eu quiser encontrar um daqueles ângulos internos, um ângulo interno, é só eu pegar a soma que eu encontrei e dividir pela quantidade. Como assim, professor? Naquele caso ali, por exemplo, que é um pentágono, tem quantos de soma de ângulo interno? Acabamos de calcular na formulazinha, deu 540. Beleza, então essa soma aqui, o SI, é 540. Professor, e se eu quiser saber quanto vale cada ângulozinho daquele? Ora, se todos juntos são 540 e todos são iguais, é só pegar 540 e dividir para 5, que é a quantidade. 540 dividido para 5 dá 108 graus. Então diríamos que cada ângulo interno daquele é 108 graus. Isso no pentágono. Nas outras figuras vai mudando, beleza? Mas eu só posso aplicar isso aqui se ele for regular. Claro, se for irregular eu não posso afirmar muita coisa. Professor, e em relação à soma dos ângulos externos? Tem um monte de ângulos externos, que são os azuis ali, ó. A soma dos ângulos externos é uma fórmula desgraçada. Brincadeira, gente, não tem fórmula. A soma dos ângulos externos é constante. Para qualquer que seja o polígono, a soma dos ângulos externos sempre será 360 graus. Não precisa de fórmula. A soma dos ângulos externos será sempre 360 graus. Professor, e se for regular, eles são iguais? Se regular, eles são iguais. Realmente, se for regular, eles serão iguais. E se eles forem iguais, para eu encontrar para eu encontrar um ângulo externo, é só eu pegar a soma, que eu já sei quanto é, 360, e dividir para a quantidade deles, n, certo? Então, quanto vale cada ângulo externo daquele pentágono lá? Se todos juntos valem 360 e eles são 5, eu pego 360 e divido por 5, o que vai dar 72 graus no pentágono. Olha como é interessante, ó. Com esses cálculos que eu fiz aqui mentalmente, ó, eu concluí que esse ângulo aqui ele é 72 graus. O que nós tínhamos feito do ângulo interno, nós tínhamos concluído que aqui é 108 graus. Realmente, quando eu somo um ângulo interno com o ângulo externo, dá 180, beleza? Então, nós aprendemos agora como calcular a soma dos ângulos internos e a soma dos ângulos externos. Tranquilo? Soma dos ângulos externos constantes e soma dos ângulos internos tem que aplicar essa fórmula aqui. Se ele for regular, todos serão iguais, é só eu pegar essa soma e dividir pela quantidade que eu encontrarei cada um desses caras. Beleza, gente? Então, no que diz respeito à soma dos ângulos internos e externos, as fórmulas são essas. Mas peraí. Tem mais uma coisa muito interessante que a gente tem que saber em relação aos polígonos. Eu vou apagar esse ladinho aqui, ó, pra gente encerrar a nossa aula de polígonos falando de uma coisa. Professor, um dia, quando eu estudei isso lá atrás, eu estudei que os polígonos têm diagonais. Lembra que tem diagonal? Beleza, tem diagonal. Então eu vou pegar um polígono aqui que eu consiga desenhar. Qual que eu consigo desenhar, Felipe? Um quadrado. É um quadrado, eu acho que eu dou conta. Aqui, ó, um quadrado. Vou botar o quadrado. Quadrado é um quadrilátero regular, né, gente? Regular. Aqui, ó. Todos os ângulos são iguais. Certo? Vamos botar aqui os vértices. Vamos marcar o vértice A, B, C e D. O que é uma diagonal, gente? A diagonal é um segmento de reta que vai ligar dois vértices, só que esses vértices não são adjacentes, porque se eu ligar dois vértices adjacentes, o A com o B, é um lado. Se eu ligar o B com o C, é um lado. Se eu ligar o C com o D, é um lado. Se eu ligar o A com o D, esse segmento de reta que nós criamos aqui será chamado de diagonal.
esse outro segmento de reta que foi formado aqui é outra diagonal. E essa diagonal vai se cruzar aqui num ponto comum, que a gente vai estudar mais especificamente quando estivermos falando desse cara do quadrado. Mas o que importa agora é o que é uma diagonal. Segmento de reta que liga dois vértices não adjacentes, beleza? Então é isso, diagonal. Então eu vou escrever bem aqui, ó. Iremos estudar agora diagonais. Professor, mas quantas diagonais tem esse quadrado? Esse quadrado tem duas diagonais. Por que eu sei que são duas diagonais? Porque eu desenhei. Se fosse um pentágono, tu ia chegar aqui, ó. Pentágono, 1, 2, 3, 4, 5. Todo torto. Quantas diagonais vai ter, Felipe? Ó, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Pode pegar esse. Esse pode pegar esse. Pronto. Esse aqui, ó. Pega esse. Esse aqui pega esse. Só. Esse aqui, ó. Pode pegar esse. Mais alguém? Não. Tem quantas diagonais aqui? Uma, essa. Outra assim, duas. Outra assim, três. Outra assim, quatro. Outra assim, 5. Então, o pentágono tem quantas diagonais? 5 diagonais. Coincidentemente, o pentágono, gente, é o único polígono em que o número de diagonais coincide com o número de lados. Já perguntou isso numa prova de vestibular. Qual polígono que o número de diagonais é igual ao número de lados? Claro, o cara não tinha que ter decorado isso. Mas tu jogar na fórmula, tu vai perceber que o número de diagonais é igual ao número de lados. Mas agora ficou fácil perceber, ó. Um pentágono tem quantas diagonais? 5. Quantos lados? 5. Já esse cara aqui, que é um quadrilátero, um quadrado, ele tem quantas diagonais? 2. 4 lados e 2 diagonais. Professor, eu vou ter que ficar desenhando toda vez para saber quantas são as diagonais de um polígono? Claro que não. Matemática é tudo muito lindo. A diagonal total de um polígono, diagonal, a quantidade de diagonais totais de um polígono, vai ser dado por essa fórmula linda aqui, ó. N vezes N menos 3, dividido para 2. Essa aqui, gente, será a fórmula que me dá o número de diagonais de um polígono. É mesmo, professor? Posso botar aqui qualquer polígono? Posso. Professor, existe algum polígono que não tenha diagonal? Desenha esse aqui, ó. 3 lados. Tem como eu ligar 2 lados aqui, ligar 2 e não passar em cima do lado? Não tem. Então, o único polígono que não tem diagonal é o triângulo. O único polígono que o número de lados é igual ao número de diagonais é o pentágono, beleza? O número de diagonais de um polígono, gente, sempre vai ser dado por essa fórmula. N vezes N menos 3 sobre 2. Vamos ver se vale isso para o pentágono que nós acabamos de fazer. Bota um 5 bem aqui, ó. Vai ficar 5 vezes 5 menos 3, 2, né? Eu cortaria esse 2 com esse 2, ficaria só o 5. Então, o número de diagonais totais de um pentágono é igual a 5. Nós já tínhamos visto isso na prática. Professor, e do triângulo? Eita, professor, eu quero botar o triângulo na forma. Bota um 3 aqui, vai ficar 3 aqui. 3 menos 3, 0. 3 vezes 0, 0. Dividido para 2, dá metade do 0. Viu? Por isso que não tem diagonal. Professor, e o quadrado que tu acabou de botar aqui, ó. Bota um 4 bem aqui para mim, ó. 4. 4 menos 1, menos 3 dá 1. 4 vezes 1, 4. Para 2 dá 2. 2 diagonais. Então, você vai usar sempre esta fórmula aqui. Sempre esta fórmula para encontrar a quantidade de diagonais totais de um polígono. Todas juntos. Mas tem uma coisa bem interessante que a gente tem que saber em relação às diagonais. Uma coisa bem legal aqui, bem legal. Quando eu desenhei aquele cara ali, eu tentei o máximo fazer um quadrilátero regular, ou seja, um quadrado com lados iguais. E se tu olhar, gente, essas duas diagonais, elas estão passando bem no meinho, bem no centro da figura. Bem, a gente vai falar matematicamente chique, falando que aquelas duas diagonais, elas estão se cruzando no centro da circunferência circunscrita, ou no centro da circunferência na qual o quadrado está inscrito. É falando chique. O que é que tu tem que entender? O que é que tu tem que entender é o seguinte: em relação às diagonais, se for regular, se a figura que eu estou falando for regular, então ele pode falar de uma figura regular e te perguntar quantas diagonais, independente de ser regular ou irregular, tu calcula desse jeito aqui, ó. Quantas diagonais tem? Um pentágono regular? 5. Um pentágono irregular? 5. Tá.
Mas se ele quiser calcular isso aqui, ele pode te perguntar, por exemplo, quantas diagonais passam no centro da figura. Então a gente vai aprender agora diagonais que passam no centro. Lá no Caxambu. Número de diagonais que passam no centro. Isso aqui, lembrando mais uma vez, só é possível calcular se ele for regular. A questão tem que ter falado. Professor, se não for regular, ele não vai te perguntar, porque ele não é doido que não vai ter como responder. Então, o cara vai te dar uma figura e vai te perguntar quantas diagonais passam no centro daquele polígono. Aí tu fala, vixe, eu só aprendi a forma que calcula todas. Como é que eu vou calcular as diagonais que passam no centro? É assim, diagonais que passam no centro. Aquele cara ali é um quadrilátero, um quadrado, regular. Quantas diagonais passaram bem no meio dele? Todas duas, todas. Mas quando eu desenhei o pentágono, nenhuma passou no centro, porque é assim que vai funcionar. Vou mudar de cor aqui que o meu pincel está morrendo. Se n for par, esse n é a quantidade de lados. Eita, o pincel está vivo. Esse n é a quantidade de lados. Se o n for par, a gente calcula de um jeito. Se o n não for par, ou seja, se o n for ímpar, eu calculo de outro jeito. Se n for par, gente, a quantidade de diagonais que passará no centro será sempre o número de lados dividido para 2. Até por isso ali, ó, quantas diagonais do quadrado passam no centro? Bota 4 sobre 2, que dá 2. 4 sobre 2, 2. Logo, duas diagonais passam no centro. Aquele lá, gente, é o único polígono cujo todas as diagonais dele vão passar no seu centro. Ou seja, não existe nenhuma diagonal dele que não passe no seu centro. Se n for ímpar, como era o pentágono tem 5 lados. Uma figura que tiver um número de lados ímpares, não existirá nenhuma diagonal que passe no centro. Então, se ele te perguntar quantas diagonais passam no centro de um pentadecágono, um pentadecágono tem quantos lados? 15. 15 é par ou ímpar? Ímpar. Quantas diagonais passam no seu centro? Nenhuma. Agora, do nada, ele chega assim e te pergunta, quantas diagonais passam no centro de um icoságono? Icoságono tem quantos lados? 20. 20 lados é par ou ímpar? Par. Ah, então é aqui, ó. Se for par, é só fazer 20 para 2, que dá 10. 10 diagonais de um icoságono passam no seu centro. Professor, e como que eu faria para encontrar as diagonais que não passam no centro? A nomenclatura que normalmente os livros usam, gente, para essa aqui, ó, diagonais que passam no centro, é assim, ó, diagonais que passam no centro, tá? Esse aqui, ó, normalmente o livro usa, bota um tiozinho de não. Mas o que tu tem que saber? Que existem diagonais que passam no centro e tem diagonais que não passam no centro. Se eu somar essas duas, vai dar o total de diagonais. Então, diagonal total sempre vai ser igual a diagonal que passa no centro, mais as diagonais que não passam no centro. Certo? Então, ó, vamos comigo fazer um cálculo rápido aqui, de cabeça, rapidinho. Quantas diagonais tem um decágono? Joga na fórmula. Vamos fazer bonitinho aqui. Vamos fazer tudo para o decágono. Vou apagar isso aqui, ó, e vou fazer tudo para um decágono regular, para a gente fechar isso aqui. Fechar. Aqui, ó. Decágono regular. Nós já falamos o que é um decágono. O decágono é uma figura que possui quantos lados, Felipe? 10. Então, o número de lados é igual a 10, certo? Regular, todos os seus lados são iguais e todos os seus ângulos internos também serão iguais, assim como todos os seus ângulos externos. Se a questão me perguntar quanto vale a soma dos ângulos internos, soma dos ângulos internos, a fórmula que eu te dei foi 180 vezes n menos 2. Então, aqui vai ser 10 menos 2. Isso vai dar 180 vezes 8. Isso dá 1440 graus, certo? Então, a soma dos ângulos internos de um decágono regular é 1440 graus. Professor, e se ele me perguntar quanto mede cada ângulo interno desse? Aí tu vai pegar
a soma dos ângulos internos e dividir pela quantidade deles. Nesse caso, vai ser aquela soma 1440 dividido para n, que é 10, né? Aí vai cortar 0 com 0, vai ficar 144 graus. O que concluímos? Que cada ângulo interno de um decágono mede 144 graus, se ele for regular. O que mais que a gente aprendeu? Soma dos ângulos externos. Como é que eu calculo a soma dos ângulos externos de um polígono? Eu te falei que isso é constante, é sempre 360 graus. Professor, e se ele me perguntar quanto é só um ângulo externo de um decágono? É só eu pegar essa soma, que é 360, e dividir para a quantidade deles, que é 10. Então vai dar 36 graus. Acabamos de justificar porque que a soma, que um ângulo interno mais um ângulo externo sempre dá 180 graus. Eles são suplementares, tá vendo? Pronto. No que diz respeito a ângulo, nós já fizemos tudo para o decágono. Agora vamos fazer das diagonais. Diagonais totais de um decágono. Acabei de botar a fórmula, estava bem aqui, ó. Era n vezes n menos 3 sobre 2. Jogando isso na fórmula para um decágono, vai ser 10 vezes 10 menos 3 sobre 2. Vai ficar 10 vezes 7 sobre 2, que vai dar 35. Dizemos então que um decágono possui um total de 35 diagonais. Se você ficou com dúvida, desenha o decágono aqui, começa a traçar diagonais, tu vai contar 35 diagonais. Mas, quando a figura que eu estou falando for regular, ele pode te perguntar aquilo ali, ó. Quantas diagonais passam no centro? Diagonais que passam no centro desse polígono. Qual polígono nós estamos falando? Decágono. O número de lados é o quê? 10. 10 é par ou ímpar? Par. Se for par, eu aplico n sobre 2. Então vai ser 10 sobre 2, que vai dar 5. Professor, então eu descobri que o decágono possui 35 diagonais no geral, no totalzão. E dessas 35 diagonais, 5 passam bem no meinho dele, passam bem no seu centro. Quantas são as diagonais que não passam no centro do decágono? Ora, se diagonal total é as diagonais que passam no centro, mais as diagonais que não passam no centro, e o decágono tem 35 diagonais, e 5 delas passam no centro, é claro que todas as demais 30 diagonais não passarão no seu centro. Tranquilo, galera? Então, ó, falamos de tudo sobre polígonos aqui, soma dos ângulos externos, soma dos ângulos internos, número de diagonais, diagonais totais, muito assunto para uma só aula, mas chegamos ao final da nossa aula de geometria plana por hoje. Valeu, galera, até a próxima aula.